porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estes versos. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Prezadas irmãs e irmãos, podemos observar que todo o conteúdo deste livro não é outro senão, resumidamente, aquilo que sucedeu aos santos apóstolos, que quando o Senhor Jesus estivera na terra, foi escolhendo para estarem com Ele, e o acompanharam, e além deles também a Paulo, depois inserido neste grupo de apóstolos, e também os discípulos, que eram aqueles que seguiam ao Senhor, pois o Senhor, pela sã doutrina, fazia discípulos para a vida eterna. E assim, irmãos, podemos verificar a quantidade de obras nessa extensão de capítulos que descrevem, irmãos, a forma como foi tratado e cuidado o santo evangelho pregado entre os homens. Nada transcorreu cheio de graça, cheio de alegria. Não foram recebidos em palácios, não foram cobertos de honra pelos homens, não receberam alguma comenda quando entravam nas cidades, não eram tratados, santo é o nome de Deus, como alguma personalidade representativa nesta terra, mas aonde iam, levavam a santa palavra de Deus, pois esta era a missão que o Senhor lhes dera. E mesmo aquilo que o Senhor viera cumprir na terra foi trazer a salvação. Anunciou a casa de Israel aos filhos de Abraão, anunciou, pregou, ensinou, orientou, aconselhou, explicou quem ele era, advertiu como seriam as coisas e que esta boa sorte haveria de ser dispensada a toda a humanidade. Aquele povo se sentia privilegiado, e nós sabemos, irmãos, uma casa que se sente em privilégios e se acomoda debaixo de uma situação de proveito, debaixo de uma situação de riqueza, com o tempo aquela riqueza vai se consumindo, vai se esgarçando, os privilégios vão acabando, e quando se vê, quando se nota, aquela família ou os descendentes vão acabando em ruínas, os patrimônios vão se dilapidando, a
as coisas vão se acabando, porque não souberam dar valor à boa sorte que lhes coubera. Santo é o nome de Deus. E o apóstolo, quando esteve nesta viagem, registrou os fatos acontecidos. E vemos, irmãos, em todo este livro, que não foram poucas as angústias sofridas, as tristezas enfrentadas, as formas que se encontraram com pessoas odiosas a eles, com pessoas que os confrontavam, pois viam que na pregação daquele homem, ainda que eram homens simples, ainda que eram homens que não tinham tanto conhecimento, santo é o nome de Deus, mas quando eles falavam, da boca deles não saíam apenas palavras, mas emanava uma força naquelas palavras que não podia ser algo natural, não podia ser algo do conhecimento humano, era algo que vinha revestido com alguma coisa que eles não conseguiam perceber. E viam e percebiam eles que se aquele discurso, aquela pregação, se ela prosperasse, eles não tinham conteúdo para enfrentá-los, eles não tinham conteúdo. Então tinha aqui o falso profeta, que falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Tinha este que era como mágico, que pelo semblante talvez das pessoas, pelo choro manifesto, pela tristeza de um ambiente, ele falava aquilo que podia trazer alguma alegria momentânea, mas não se sustentava, porque ele não tinha alguém que avalizasse aquilo que ele falava. Era falsa aquela profecia. Mas nós aqui damos graças a Deus, irmãos, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos pelo Espírito de Deus, e aquilo que nós falamos, antes de falar, já está assinado pelo Senhor, porque é a pregação da vida eterna com glória nos céus. E então, irmãos, aqueles corações queriam se converter ao Senhor, conforme a pregação de Paulo, e queriam se converter, queriam aceitar aquela pregação, e procuravam que fossem esclarecidos de como era essa doutrina. Isto, irmãos, é porque quando nós recebemos o entendimento das coisas de Deus, e a luz da palavra começa a iluminar os lugares mais ocultos do nosso coração, e a nossa mente começa a vir ao entendimento das coisas sagradas, nós saímos da sombra da morte e vamos para a luz, bendito é o Senhor. E quem está na luz não tem trevas, quem está na luz enxerga o caminho pela qual deve andar, não lhe resta dúvida por onde tem que andar. Mas aquele que é trevas, ele quer ocultar, ele quer fechar a visão, quer apagar qualquer manifestação de luz sobre aquele que passa a enxergar. E então vinha este encantador, querendo, irmãos, escurecer o caminho de alguém que queria mais luz, mais luz, mais luz. E este servo de Deus, cheio do Espírito Santo, lhe dirigiu a voz e lhe chamou. Não era aquela pessoa, mas era o Espírito que estava dentro dele. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Glória ao nome de Deus. Isso não se faz se não houver autoridade de Deus. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra, porque tem que haver, irmãos, uma dispensação do Espírito de Deus entre nós, para que aquele que quer impedir o leve e contínuo caminhar da justiça e da verdade, abra espaço para a verdade passar. Glória ao nome santo de Deus. A verdade tem que cumprir a missão que ela tem na terra. Ela tem que cumprir a sua missão na terra, irmãos. Até quando ela estará na terra, Deus é que sabe. Mas quando tudo terminar e chegar a hora de o Senhor levar a sua igreja, aqueles que aceitaram o Senhor, não só pelo batismo do arrependimento,